presbítero. Deus te abençoe. Obrigado, pastora Cravo. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Pode sentar, por favor. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez, irmãos, nesse lugar. Aqui tem sido a nossa mais nova casa, né? Onde nós aprendemos a amar essa igreja, esse povo, né? Glória a Jesus. Porque aqui é um povo que vai morar no céu. Deus abençoe aos líderes dessa casa. Não vou dizer os nomes porque acabo pecando, né? Já estou no janeiro vencido, né? Então, mas é assim mesmo, né? Pastor Israel, pastor Pedroso, pastora Creu, e agora o resto eu não sei, né? Presbítero Juninho, vou aprender. Devagarinho vou aprendendo. Evangelista Joel, missionária, também não me esqueci. Eliane, né? Da minha esposa eu não esqueço o nome, né? Pastor Ailton, Deus abençoe. Miss Marlete, senão eu vou esquecer, né? Mas ela tem que me perdoar de qualquer jeito, né? Ela tem que ficar comigo até o fim. Glória a Deus. Olha sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo. Tira um pouco do grave. Isso, um pouquinho mais de sola de agudo. Evangelho de João, aí tá bom. Capítulo 20, versículo 19. Obrigado, presbítero. Diz assim, eu vou ler aqui por conta que a minha Bíblia já está aberta. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se. Portanto, os discípulos, ao verem ao Senhor, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Não sei se os senhores recordam, mas a última vez que eu estive aqui, nós falamos desse versículo, lembra? Nós comentamos exatamente desse capítulo, e o versículo foi que nós deveríamos ter uma marca, não é isso? Que nós comentamos a última vez que nós estivemos aqui. E eu acho que foi aqui. Tenho quase certeza que foi aqui. Foi não? Foi, né? Amém. Glória a Deus. Janeiro passou, mas a memória está funcionando. Glória a Deus. Hoje eu não quero falar de marca, mas eu quero falar de algo que nós vemos por aí, muitas das vezes, acontecendo tanta coisa, e é porque, irmãos, falta algo interessante na nossa vida. Porque não basta você ter a unção, você precisa ter uma cobertura. Porque orar bonito, todo mundo ora. Mas existe aquela oração bonita, porém sem poder. Né? Pregar bonito, é só você fazer um curso de teologia, você prega bonito. Mas existem pregações que estão vazias. A pregação é boa, porém não tem unção nenhuma. Existem, irmãos,
tantas outras existem movimentos, né, dentro da igreja que você olha assim e você diz, só pode ser Deus, né? Porque você sente a presença de Deus. E existem outros movimentos que são até bonitos, mas são vazios. E observe que Jesus, no versículo 21, ele disse assim, disse, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu quero falar sobre a sucessão de um chamado. Todos nós temos um chamado. Mas de onde saiu o nosso chamado? Isso é muito importante, né? Você é um herdeiro. Você tem que ser um herdeiro. Assim como os pais têm os seus filhos, e os filhos são herdeiros dos bens do pai, também Jesus, no mundo espiritual, Deus no mundo espiritual, deixou para nós também uma motivação de herança, né? Por isso que nós vemos que o pecado de Adão, nós herdamos o pecado de Adão e precisou de vir o segundo Adão, que é Cristo, para herdarmos a libertação, não é isso? A Bíblia diz assim, veio o primeiro Adão, nós herdamos o pecado, e o segundo Adão, herdamos a libertação. É uma herança de sucessão, certo? Aí depois nós vemos, a Bíblia diz que vem Abraão, né? Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa, não é isso? E diz assim, quem te abençoar será abençoado e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Herdamos uma promessa que a nossa família seria bendita. Vivemos uma herança familiar de bênção. A família é bênção na nossa vida. E certa feita eu ouvi um pastor dizendo que ele tinha os filhos dele e a filha dele, a mais nova, a caçula, se casou, né? E ela era ela quem ajudava ele em todas as situações da igreja, e de repente ela se casou e começou a faltar da igreja. Os filhos nasceram e ela começou a faltar da igreja. E aí ele sentiu falta, é claro. Eu sou pai, eu sei o quanto faz falta alguém que nos ajuda. E ela começou a faltar. Então ele foi até a casa dela e disse, filha, você não está indo mais à igreja? Ela disse, os seus netos fazem muita bagunça na igreja. Então não vou na igreja para não atrapalhar o senhor. E ele disse, filha, mas você faz falta na igreja. E ela disse, mas os seus netos não me deixam ir. Ele disse, chama os netos. Aí chamaram os dois netos. Ele disse, vamos orar. Pegou na mão da filha dele, pediu para os netos ajoelhar, e pôs a mão, com a mão segurando a mão da filha, e outra mão na cabeça dos netos, disse, Senhor Jesus, eu amo a minha filha, amo meus netos, mas a tua obra está em primeiro lugar. Jesus, eu vou pedir agora, mata meus dois netos. E ela disse, não pai, matar meus filhos? Ele disse, mas não é eles que estão atrapalhando você para a igreja? Meu Deus. Se eles morrerem, você não vai para a igreja? Ela disse, não, eu vou para a igreja. Ele disse, Jesus, deixa meus netos vivos. A minha filha vai voltar para a igreja. Pode deixar eles vivos. Por que, irmãos? Por que ela não quis que matasse os filhos? Porque era uma herança. A família é bênção, não é maldição. Não importa que seus filhos ou que alguém faça tanta desordem, o importante é que você não deixe a sua casa como a casa do sacerdote Eli, né? Deixar demasiadamente bagunçada. Então, nós vemos que herdamos a herança de Abraão, né? Que a nossa família seria bendita. E nós seríamos também uma bênção. E aonde nós chegássemos, seria uma bênção. Abraão deixou uma herança para Isaac. A mesma. Não é isso? E a Bíblia diz que Abraão foi rico. Isaac foi muito rico. Isaac foi riquíssimo, né? Isaac foi riquíssimo. E Jacó, irmãos, muito mais do que rico. Uma herança de riqueza. Transferência de herança. Isso não tem como fugir no mundo espiritual. Às vezes você encontra a visão pastoral e diz assim, eu sou pastor. Aí chega um pastor bem depois dos que estão na casa, e às vezes ele chega com uma unção diferente,
E a pessoa diz assim, esse pastor passou na minha frente, o pastor Israel. Agora ele está sendo mais querido, olha, ele prega todo dia. Ele esquece, irmãos, que a tua herança de sucessão, ou a tua herança que você herdou na sucessão, não vai deixar alguém passar na tua frente. É impossível que chegue um outro presbítero aqui, mais velho do que o presbítero Juninho, e que toca mais violão, e que toca teclado, toca com o pé, toca com a mão, vai passar na frente do presbítero. Por quê, irmãos? O primeiro presbítero aqui, ele, no mundo espiritual, não tem como surgir um outro presbítero e passar na frente dele. Deus não quebra essa regra. Quem é primeiro é primeiro, quem é segundo é segundo. Mas é difícil das pessoas entenderem isso. Mas não, a pessoa chegou depois de mim e está melhor do que eu. Querido, se você é primeiro, você é primeiro. Ninguém vai passar na tua frente. Isso é uma herança de sucessão. Fica tranquilo. O outro que chegou pode até ser melhor do que você, mas nunca vai poder passar na tua frente, porque no mundo espiritual existem regras. Quem é primeiro é primeiro. Então, se você tem um chamado da parte de Deus, nunca alguém vai ultrapassar aquilo que você já fez. Então, nós vemos que Abraão, Isaac, Jacó. A Bíblia diz que também havia um homem chamado Moisés. E Moisés tinha um homem, um moço, junto com ele. E quem era o moço de Moisés? Josué, não é isso? E a Bíblia diz que Josué recebeu uma herança também de Moisés. Moisés queria entrar na terra prometida, não pôde entrar, mas Josué recebeu a herança e deu continuidade. Sendo um herdeiro é dar continuidade naquilo que se começou. Como está, irmãos, a nossa vida como líder espiritual? Como nós temos formado os nossos herdeiros? Temos nos preocupado com a formação dos nossos herdeiros? Porque amanhã nós vamos morrer, querido. Não tem como escapar disso. A velhice é impossível fugir dela. A morte muito menos. A morte é segura. E quando morremos? O ministério encerra ou prossegue? Tem que prosseguir, mas para isso temos que formar herdeiros. Temos que ter filhos na fé. Não filhos espiritual, filhos na fé. Alguém que foi formado com o nosso caráter, o que tem a nossa característica. Alguém que segue os nossos passos. Alguém que entende a nossa visão. Alguém que caminha conosco. Um herdeiro é aquele que caminha com você. Diga comigo, o meu herdeiro. Ele precisa caminhar comigo. Amém? Por isso que você vê que toda vez na Bíblia diz, olha, tem o profeta e o moço do profeta. Quem que é o moço? É o herdeiro. Aí você vê quando Elias e Eliseu caminham junto, e a Bíblia diz assim que quando Elias é recolhido, vai ser recolhido, ele fala com Eliseu. E Eliseu diz assim, que sobre mim haja porção dobrada do teu espírito. Ele disse, dura coisa para mim pedisse. Mas se você me ver, quando for tomado, você vai receber. Ou seja, Eliseu, ele sabia que ele estava debaixo da tutela de Elias. Ele sabia que ele era o herdeiro da unção que estava na vida de Elias. E muitos que estão na igreja hoje não entendem essa visão, não entendem esse propósito da parte de Deus. E o pastor, às vezes, o pastor Pedroso, a pastora Creu, o presbítero Juninho, às vezes, adota alguém e diz assim, olha, você vai andar comigo. E a pessoa começa a andar. E dali a pouco, o presbítero Juninho foi feliz porque ele disse assim, dura coisa é orar pelo apóstolo. Porque, irmãos, quem vai te apresentar precisa estar no teu nível. Aí você vai dizer, ué, o presbítero, mas hoje Deus, a sua graça nele, disse, você está equiparado ao apóstolo. Você vai apresentar o meu servo. Então, às vezes, quando você olha para a igreja e não vê sucessor, é porque alguém não quer estar aprendendo contigo, não quer caminhar junto. E alguém que caminha junto, ele é um herdeiro e vai receber de você. Porque Deus não dá unção direta. Deus trabalha com transferência. Ele não derrama unção direta. Ele abriu um ministério, então a visão dele é com o líder do ministério. Ou com os líderes do ministério. Quando a gente diz os líderes, não só o líder da casa, mas o líder dos jovens, o líder do adolescente, o líder das crianças, o líder do músico. Deus tem contato com esse tipo de gente.
E com esse tipo de gente ele faz a transferência. Então é necessário que se você começa a caminhar com alguém e você começa a subir, você não pode esquecer. Você está subindo porque alguém está por trás de você. Por isso Jesus disse assim como o Pai me enviou. Lembra que Jesus sempre mostrou, irmãos, que ele estava onde estava, porque o Pai estava nele. Então ele dizia, olha, tudo isso que eu faço é porque o Pai me enviou. Pai, quando ele chega diante da sepultura de Lázaro, ele ora, pastor Israel, e presbítero Juninho, ele ora e diz assim, eu sei que o Senhor sempre me ouve, ou seja, nem precisava de orar, mas para que eles saibam que o Senhor está em mim, e que eu fui enviado por ti. Aí ele diz, então eu oro. E ele faz uma oração muito curta e diz, Lázaro, sai. Certeza que Lázaro ia sair. Porque Jesus Cristo era o próprio Deus. Quando você caminha debaixo da unção de alguém, você é aquela própria pessoa. Você entendeu? Quando você caminha, quando você anda junto com uma pessoa, parece que é tão pesado. Puxa vida, o pastor Pedroso reclama. O pastor Pedroso fica toda hora me cobrando. O pastor Pedroso fica me ensinando. Irmão, o pastor Pedroso está cobrando de você porque ele quer forjar o teu caráter como que se fosse ele. Para que amanhã, quando ele sair daqui, tiver que fazer uma viagem, ele já sabe. Ô pastor, o senhor fica aqui na direção. Não, esse pastor não é bom, não. O pastor que está formando ele conhece. Ele tem segurança, ele diz, não, pode até ser que os outros não acreditem, mas eu acredito, ele está certo, ele vai ser esse aqui que vai ficar hoje tomando conta. E ele sai tranquilo e volta. Então quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus estava dizendo, meus filhos, vocês estão prontos para ir. Os discípulos não criam que estavam prontos para ir, mas Jesus sabia que eles estavam prontos para ir. Jesus conhecia aquele... Olha, Pedro já tinha caminhado sobre as águas. Os discípulos já tinham experimentado, irmãos. Jesus, quando levou eles ali na multiplicação dos pães, Jesus transferiu para eles o poder de fazer milagre. Jesus estava alegre, você diz, isso aqui é o teste final. Ele diz, pegue 12 cestos e venha. E Jesus pega do cesto dele e coloca no cesto de cada um dos apóstolos, dos discípulos, né? Ainda eram discípulos. E depois transfere, observe que Jesus transfere o poder do milagre. Quando ele diz assim, vão e distribuam. Os discípulos não perguntaram, vai ter milagre? Não, os discípulos também receberam. Os discípulos disseram, amém. Pegaram o cesto e começaram a distribuir. Cada um tinha 5 pães e 2 peixinhos. E as pessoas dizem, não, eu quero 10 pães. Eles não olhavam se estavam multiplicando, eles estavam tirando o pão. E se Jesus multiplicou, também multiplica. E Jesus ficou alegre, ele diz, olha, os meninos cresceram na fé. Diga comigo, quem anda com o homem do milagre, vive milagre. Diga, quem anda com quem o enviou, está debaixo da unção de sucessão. Amém? Você precisa caminhar junto com alguém para você ser um sucessor dele. Você precisa receber. É uma linguagem difícil, irmãos, que não é uma linguagem comum de se falar isso. Poucos comentam isso nas igrejas. Ser um sucessor. Ser um sucessor não é ser um escravo. Alguns ministérios você vê por aí, a pessoa diz, ó, irmão, se você quer ser um pastor, você tem que andar debaixo do pé do presbítero. Não é isso. Irmão, se você quer ser um bom presbítero, você tem que andar do lado do teu pastor, tem que carregar a bolsa do teu pastor. Isso é escravidão. Ser um sucessor não é ser escravo. Eliseu não era escravo de Elias. Isaac não era escravo de Abraão. Até porque Isaac era filho. Por isso ele herdou. Herdou como filho natural e como filho espiritual. Filho na fé. Isso é ser o sucessor. Aleluia, Jesus. E quando alguém chama você e diz assim, olha, eu quero que você caminhe junto comigo. Ele está dizendo, eu quero formar o teu caráter. Eu quero transferir para você alguma coisa que é em mim.
Aí você vai dizer, mas o homem tem poder de transferir isso? Não. Quem transfere é Deus. Eu provo isso para você, porque a Bíblia diz que Moisés estava lá trabalhando, muito forte, muito pesado, irmãos. Jétro, que não era cristão, chamou Moisés e disse assim, Moisés, é muito difícil o teu trabalho, coloca outras pessoas para te ajudar. E ele disse, como? Ele disse, olha, escolhe 70 homens e reparte o trabalho. E à noite Deus aparece a Moisés e diz assim, olha, o que teu sogro disse está certo. Escolhe 70 homens e eu vou tirar do espírito que está em você transferência. E vou dar aos 70. E assim Deus o fez. Moisés escolheu 70 e quando chegou o dia, ele disse, chegou a hora. Vou tirar do espírito que está em você e vou transferir para os 70. E tirou do espírito que estava em Moisés, transferiu para os 70. A unção que estava em Moisés era tão forte que os 70, quando receberam, começaram a pular dentro do acampamento, ficaram descontrolados por causa do poder de transferência que estava em Moisés. Mas Moisés não podia transferir. Hoje você encontra muita gente aí com onda, né? Ô irmão, vem aqui, vou te transferir o manto. E pega o talite, que é algo pessoal, né? Talite não é necessário que se use, mas quando se usa é necessário que você entenda o que você está fazendo. Então ele pega o talite que está nas costas dele, já põe na cabeça do outro e diz, vou te transferir uma unção. Ninguém transfere unção nenhuma. Você tem o poder de preparar a pessoa. Transferir é Deus é quem faz isso. É verdade. Porque a unção não é minha e nem tua. A unção ela vem de Deus. É Deus é quem derrama a unção, é Deus é quem capacita você. Porém a transferência cabe a Deus. Não cabe a mim. Não cabe a você. Então, quando Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele fez uma segunda ação. Diga comigo, Jesus soprou sobre eles. O que Jesus fez quando ele sopra? Ele tira do espírito que está dentro e sopra. Quando ele sopra, os discípulos aspiram e o espírito que está em Jesus entra nele. Oh, glória a Deus. E ele diz assim, agora vocês são semelhantes a mim. Oh, aleluia. E pode ver que dali para frente, depois, toda vez que Jesus aparece a eles, eles dizem, olha, Jesus diz, olha, o que eu faço, vocês também podem fazer. Jesus tinha certeza, ele diz, o Espírito que está em mim está dentro deles.